Com certeza você já viu várias imagens hoje, seja em rede social, seja em site, seja em blog ou qualquer outro lugar que você navega aí na internet. É normal, as imagens fazem parte da experiência do usuário. É interessante que a gente entregue esse recurso visual, mas pode gerar alguns outros problemas, principalmente otimização e fazer com que as pessoas saiam do seu site. Felizmente o Next resolveu isso com um componente Image, um componente muito legal que deixa muito performático. Às vezes é aquele componente que você tentou usar no seu site, deu erro várias vezes e você desistiu. Quer saber como é que usa ele de verdade agora? Vambora que eu vou explicar aqui no projeto. Fala aí pessoal do Desenvolvedora, beleza? Aqui é o Gus, quem fala, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre imagens, mais voltado aqui no Next, né? Naquele componente que você tentou utilizar alguma vez, às vezes, se ele quebrou e tudo mais, ou se você nem ouviu falar, vale muito a pena continuar nesse vídeo agora aqui pra você ver. Esse componente ele evoluiu, na versão 12 do Next ele era um pouco mais complicado de mexer, mas agora tá mais até que tranquilo mesmo, sabe? E eu vou explicar aqui como é que ele funciona, o que acontece com ele, tá? Mas se você já trabalhou com desenvolvimento web, criando site, alguma coisa assim, você já deve ter se deparado com alguns problemas em relação à imagem. Primeiro, a imagem demora muito para carregar, porque são imagens grandes. Segundo, as imagens não são responsivas, elas quebram o layout. Terceiro, imagens dinâmicas, né, que não conseguem ser renderizadas direito, então tipo uma foto de perfil que a pessoa manda errado e tudo mais. O quarto, devido ao carregamento lento, as imagens aparecem do nada e aí quebra toda ali a parte do seu layout, a pessoa fica bem confusa. Também a parte de lazy load, né, que é muito complicado de fazer, eu pelo menos sempre passei alguns perrengues em fazer essa parte de pré-carregamento da imagem. E o mais importante, as pessoas saindo do seu site porque elas não conseguem ver o conteúdo. Tem uma pesquisa da Robo que diz que se o site demora mais de 2 segundos para carregar, o negócio vai ficar feio para o seu lado, as pessoas vão sair. E se você está gostando desse conteúdo, não deixa de se inscrever. Você está aprendendo aqui a utilizar as componentes do Next 13, uma coisa super moderna, é o que está no topo, no hype total aqui da programação web. Então eu peço em troca que você dê um like, você se inscreva no canal para que você não perca. E não esquece de ativar o sininho também, que é muito importante, beleza? Vamos continuar aqui. Então vamos lá, eu abri aqui o meu projeto que eu tenho no Next, tá? E eu tenho alguns exemplos aqui que a gente vai utilizar na parte da imagem. Mas vamos começar com a imagem simples, aqui é o componente de imagem. Ele já está amarelo por quê? Porque ele está dizendo que usando o componente imagem do HTML, que é bom, mas não foi evoluído, né? Mas não está tão bom assim. Você vai ter um carregamento de página devagar, mais devagar, né? E uma maior banda, tá bom? Então ele fala aqui, considere utilizar a imagem do Next /images para otimizar automaticamente as suas imagens, tá? Esse LCP é o Load Content Page, tá? É o tempo que demora para carregar a sua página. Então beleza, mas eu fiz um exemplo aqui e a gente consegue ver de cara que a minha imagem, que é essa imagem da tela, tá com 108 KB, se você dar uma olhadinha aqui. Aqui é a imagem pura. Tá, eu não tô passando essa imagem num TinyPNG, não tenho metadados, eu simplesmente baixei ela da internet e coloquei aqui. Agora eu vou utilizar aqui a primeira forma do image, tá bom? Então eu coloquei aqui o FireStation, ela tá aqui dentro de uma pasta Assets e eu só importei. Eu coloquei aqui um Max Widget e tal, para ele ficar do tamanho da tela. Vou recarregar isso e agora você vê que de 108 KB foi para 45.9. Só que é o seguinte, repara que eu não estou chamando a imagem de fato, eu estou chamando uma URL diferente. Eu não, né? O componente aqui automaticamente está chamando uma URL diferente, que é o Next Image. Então, quando você está com o Next Image aqui, ele faz várias adaptações para você, tá bom? Ele coloca aqui algumas mudanças. Então, você vê que a minha imagem ela é um JPG de cara, né? E aí você vê que ele transformou o meu JPG em AVIF, né? AVIF, que é uma extensão melhor para a web. Então, automaticamente ele já fez isso. E ali dentro ele também fez algumas outras mudanças que fez a minha imagem descer de 100 para 45. Então, foi menos da metade que eu fiquei de tamanho, tá? Então, aqui já é uma grande vantagem do porquê você deve utilizar o componente de imagem do Next, beleza? Então, aqui é para uma imagem comum você importando. Agora, temos um outro exemplo aqui, que é uma imagem que você importa de fora. Então, aqui eu estou importando, por exemplo, da pasta public, tá? Nesse caso aqui, nós temos que fazer o seguinte, tem que definir um width e um height. Por quê? Porque o Next ele precisa entender como que essa imagem ela é feita, né? Qual que é o tamanho dela, ele não consegue ver isso. Por quê? Porque essa imagem aqui ela é carregada do lado do servidor. Então, quando eu tenho aqui esse import, ele vai carregar do lado do servidor, porque ele já sabe onde está esse arquivo. Só que arquivos dinâmicos, ele não sabe onde está. Mas você vê que quando eu defino um tamanho, uma largura e uma altura, ele consegue fazer o mesmo trabalho normalmente. Ó, ele colocou aqui 45 KB e fez aqui o request para mim, tá? Deixa eu até filtrar aqui, colocar /next /image, para ficar mais fácil da gente ver. Então, beleza, se você vai utilizar aqui um lugar de fora, essa é uma das opções, tá? Colocar o width height, existe outra que eu vou falar daqui a pouco, então continuando o vídeo. Antes da gente continuar, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu tô num site chamado Well-Found, é um site onde você tem várias vagas remotas do mundo inteiro, onde pagam em moeda forte. Se você vier até um outro site chamado Y Combinator, você vai ver que também tem
uma parte nele onde mostra vagas, e aqui são só as mais recentes, tá? E você vê que as oportunidades também são remotas. E se você entrar, vai ver que o pagamento é em dólar também. Se você vem até o LinkedIn, você também pode perceber que vagas remotas pagando salários altos em dólar também na sua disposição aqui. Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Mas o que falta para você realmente sair de onde você está e conseguir alcançar essas vagas que pagam em moeda forte? Saber falar inglês, mas não é aquele inglês de Shakespeare, o inglês dos anos 1930, onde você tem que ser completamente formal, não. É o inglês simples, o inglês onde você tem a comunicação básica, onde você escuta e entende com palavras simples, onde você consegue ter uma comunicação eficiente. E para isso, nada melhor do que o curso Jornada do Autodidata em Inglês. Por quê? Primeiro que nós somos autodidata de natureza. Programador já é uma coisa autodidata. Mesmo que você ache que você não é, você sim é autodidata. E com o inglês 80-20, você aprende o inglês da vida real, tá? E fica fluente pra vida real. Não fica fluente para coisas que não são necessárias. Você aprende aquilo que você realmente tem que aprender. Aqui tem todo um vídeo do professor Gabriel Becker explicando como que faz, como que é a metodologia dele, como que o curso roda. Não tem mensalidade, é uma vez só que você paga. Tem garantia de 30 dias e não 7. Acesso vitalício. Aqui na página tem toda a explicação do curso dele. É um curso muito legal que você realmente vai aprender a falar o inglês que é necessário. E eu trabalho há mais de 3 anos, com pessoas do exterior e não precisa falar um inglês fluente, precisa falar um inglês eficiente. E é isso que você vai aprender. Não deixa de acessar o link na descrição, tá? A promoção aqui tá muito boa e você vai conseguir fazer uma mudança de vida realmente para você conseguir alcançar objetivos incríveis e ganhando em moeda forte aqui no Brasil. Então a terceira opção que a gente tem para utilizar também é uma imagem via CDN, tá bom? Só que aqui o lance é um pouco diferente. O que é uma CDN? É quando eu estou puxando as imagens de fora, tá? Eu estou puxando a imagem de algum lugar que não é do meu projeto. Então você está vendo que eu estou buscando aqui a imagem do Unsplash direto, tá bom? Mas se você definir o rate e tudo mais e colocar esse link, não vai funcionar de primeira. Por quê? Você tem que vir aqui no Next Config e colocar uma configuração que vai liberar o acesso daquele domínio à sua aplicação, tá? Então aqui no Next Config eu coloquei uma propriedade chamada Images e eu coloquei os formatos que eu aceito. Os formatos que eu aceito de exibição são a VIF e o WebP, porque o componente pode transformar o seu JPG em algum desses dois. Só que o mais importante é esse Remote Patterns aqui, que é uma lista de vários protocolos e hostnames que você pode colocar. Então se você tirar esse protocolo daqui, por exemplo, e tentar executar a sua imagem, ele deveria dar um erro. Vamos ver se ele vai dar erro. Ó, ele está falando aqui, ó. Ele não consegue utilizar o Image Unsplash porque não está no hostname configurado no Next Config, tá? Isso é muito interessante por questão de segurança também, beleza? Então é só você adicionar o pattern aqui e você consegue mexer. Tem várias outras propriedades também que podem ajudar bastante e deixar mais específico caso você queira. Aqui agora indo para o próximo, nós vamos falar de duas propriedades que é o Fill e o Quality. O Fill é o seguinte, você consegue utilizar imagens dinâmicas, então eu posso pegar aqui, ó, uma imagem que eu quero. Eu vou pegar, só pegar de baixo aqui, ó. Eu posso pegar uma imagem dinâmica, tá bom? Ou estática também, tanto faz. E aí o que acontece? Eu consigo tranquilamente gerar uma imagem que vai ter a mesma ideia do background cover. Aquele background que você coloca como cover, né? Background image. Se você coloca um rounded full aqui, por exemplo, vira uma foto de perfil, tá certo? Então, independente do tamanho da imagem, utilizando aqui um wrapper, tá? Porque você precisa de um wrapper que defina o tamanho, tá? Você não vai conseguir fugir muito do tamanho. Só que você não está definindo o tamanho diretamente na imagem, você está definindo um tamanho onde você quer que aquela imagem se encaixe, beleza? Como se fosse uma máscara. Então, você tem aqui o image, onde você não define o tamanho, você coloca o fill, e aqui no componente Py, que precisa ter um position relative pelo menos, você define o tamanho. E aí, se você utilizar o Object Cover, que eu estou usando o Tailwind, tá? Mas é a mesma coisa do Object Fit Cover do CSS, você consegue ter a imagem centralizada aqui no meio da sua div relativa que tem um tamanho definido. Então isso aqui é bem legal. Agora o que nós temos aqui? Nós temos também o Quality. O Quality é só a qualidade da imagem. Então se você colocar menos qualidade, ele vai renderizar isso com uma qualidade menor, tá? Aqui na página. Ó, você vê que a qualidade caiu bastante. Consequentemente também cai o tamanho da imagem, né? E o padrão aqui é 75, tá? Você pode ir de 0 a 100. Beleza? Então, qualidade da imagem é bem tranquilo. Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar é o placeholder. Só que para esse placeholder especificamente, nós temos que usar uma imagem que está já dentro do nosso projeto. Então, o que acontece? Aqui, você pode ver que ele está carregando duas imagens, né? Que está muito rápido aqui. Mas a primeira imagem, ele carrega um blur completamente aqui, ó. É a mesma imagem, só que ela está com blur. Depois, ele carrega a imagem oficial. Isso é o que a gente chama de lazy load. Então, se você coloca o placeholder blur aqui, ele já faz com que a sua imagem fique no lugar lá, mas totalmente ofuscada, então tem qualidade zero, que é uma imagem muito pequena e muito rápida de baixar.
E aí depois ele dá um replace automaticamente pela imagem oficial, a imagem original, tá bom? Então isso aqui é bem interessante também. Se você quiser utilizar, por exemplo, o Blur com uma imagem dinâmica, você precisa utilizar um cara chamado Blur Data URL e mandar a imagem que você quer, tá? No caso aqui eu não tenho nenhuma imagem já com Blur, mas você teria que mandar uma imagem que seria a imagem ofuscada, e aí ele vai primeiro aparecer a imagem ofuscada e depois a imagem original, beleza? Então vamos para a próxima propriedade aqui, que é o Sizes, que essa aqui é muito legal também. Essa propriedade é muito maneira, uma das coisas que mais me animou aqui com o componente do Next. O que acontece? Quando você usa o Sizes, juntamente com o Fill, você consegue definir diferentes imagens que são geradas a partir do seu device. Então, aqui você vê que eu tenho a propriedade Fill sendo utilizada, e faz mais sentido utilizar o Sizes com o Fill, tá? Só que vamos supor que aqui, ó, no meu desktop, por exemplo, eu tenho uma grid com 3 colunas, eu repito essa imagem 3 vezes. Então a imagem ela vai ocupar 33% da tela, tá bom? E no mobile ela vai ocupar 100%, que é o caso que está acontecendo aqui. O que acontece? Quando eu utilizo sizes, eu posso definir breakpoints. Então, enquanto o meu tamanho da minha tela for menor que 768 ou igual, eu vou dizer que a minha imagem ela vai ocupar 100% da minha tela em relação ao viewport, né? 100% do viewport, da tela visível. Se o tamanho for maior que 1200, eu vou até simular aqui 1200, ele vai colocar uma imagem com 33% da minha tela. Então ele automaticamente vai criar uma imagem menor para você, para fazer com que isso seja mais otimizado, tá? Então, se você abre no dispositivo móvel, ele vai criar uma imagem de um tipo. Se você abre no dispositivo onde a imagem é menor, você não precisa ter uma imagem grande. Ele vai lá e diminui automaticamente para você, beleza? Então isso aqui ajuda bastante a otimização também. E aqui eu vou te dar uma dica, ó. Aqui dentro da documentação do Next você tem todas as propriedades bem detalhadas, ó. Você tem várias propriedades muito legais que você pode utilizar. Então vale muito a pena você ver, tá? Aqui tem as requeridas que ele está falando, que são as required, mas também tem algumas variações, né? Quando você usa o fill, dependendo da situação, você não precisa do iterate direto na imagem. Então vale muito a pena dar uma olhada, beleza? Como eu falei no começo do vídeo, as imagens são parte fundamentais de qualquer projeto. Então agora você consegue já usar suas imagens no seu site de maneira performática e otimizada. Não deixa de comentar aqui se você tem alguma dúvida, ou então o que você quer aprender, ou como foi a sua experiência aplicando o código desse vídeo, legal? E eu vou deixar aqui para você 2 outros vídeos, um sobre a pasta app e outro sobre como fazer geração estática de maneira muito simples com essa versão nova do Next. Você não pode perder esse conteúdo porque tá incrível, você vai gostar bastante e vai evoluir com certeza aqui nesse framework. Beleza? Te vejo numa próxima oportunidade. Até mais!